O Movimento para a Restauração do Concelho de Vizela procura há 33 anos um desejo que se traduz na conjugação de um só verbo. Lutar para a autonomia administrativa de Vizela, lutar pela nossa liberdade municipal, lutar por melhores condições de vida, porque o poder local só existe, como todos sabemos, nas câmaras municipais. Dada a explicação, falta agora dar expressão prática a um desígnio com mais de 500 anos. Desde que, em 1408, Vizela perdeu a sua liberdade municipal, perdeu essa prerrogativa municipalista, daí para cá, todos os vizelenses, de geração em geração, é uma ideia que se vem transmitindo de pais para filhos e chegou a um ponto hoje que é uma bola de neve de tal porte que tem de ser resolvida esta questão. Há mais de 100 anos que este edifício aguarda a utilização para a qual foi concebido. Aqui era suposto funcionar os espaços do Concelho de Vizela. Vizela não é concelho, os espaços foram trocados aos vizelenses, que vão ter de esperar pelo primeiro trimestre do ano que vem para saber se o Parlamento eleva Vizela a concelho. Rádio Vizela. Notícias. Boa tarde. A contagem decrescente na luta pela elevação de Vizela a concelho. A mobilização é cada vez mais intensa e agora é CDU de Enfias a apelar à população para que engrosse a comitiva que vai a Lisboa na próxima quarta-feira. No início do dia. Pessoal do autocarro número 17, é favor de dirigir-se para junto do autocarro número 11. À chamada das 7 da manhã responderam 1.500 vizelenses, vestidos a rigor, equipados para 4 horas de estrada, mais uma maratona à porta da Assembleia da República. Vamos! Encheram 30 caminhonetas, havia mais 10 de reserva para o caso de superlotação. Estou animada, apesar de saber que não vai haver nada para ninguém, mas a nossa força tem que estar lá presente para os senhores deputados não mostrarem que vão fazer aquilo que querem toda a vida. Eles um dia vão ter de dar o conselho a Vizela, custe que custar. E nós somos teimosos, não nos animamos. E a luta continua. Até ao fim. E luta até ao fim. E luta até ao fim. E luta até ao fim. Chavões que só voltaram a ser ouvidos já em Lisboa. Depois de um piquenique no Parque Eduardo VII, marcharam para o Largo do Rato, em frente à sede do partido que um dia prometeu elevar Vizela a concelho. E a tarde parlamentar não trouxe, por isso, grandes novidades. O PP defendeu os seus argumentos, os socialistas defenderam a questão dos prazos. Explicaram que, mesmo elevado a município, Vizela não poderia votar nas próximas autárquicas. Desta forma, o dado mais surpreendente foram os votos a favor de António Almeida Santos e de Manuel Alegre. O desfecho do debate sobre a elevação de Vizela a concelho estava traçado desde o início. De um lado o PP e o PCP, do outro o PS contra, com algumas discordâncias, e o PSD, que apostava na abstenção. Ingredientes pouco suficientes para animar os trabalhos durante 2 horas. Encarrega-me o secretariado do Grupo Parlamentar Socialista de informar que o PS cumprirá o compromisso assumido de, no início da nova sessão legislativa, elevar a concelho a freguesia de Vizela. É uma carta de 83, Sr. Dr. Assis, não esteja preocupado. É de 83! É de 83! Já lá vão 14 anos! Olhe, 14 sessões legislativas! Os senhores deviam ter vergonha, do que andam aqui a dizer sobre Vizela. Escusam de estar a mostrar essa carta. O PS tem compromissos em relação a Vizela. Vai cumprir esses compromissos. Vai cumprir esses compromissos? Não. Ouça, Sr. Deputado. O PS vai cumprir esses compromissos e assumiu o compromisso, claro, ali, que imediatamente após a realização do referendo que nós propomos ser realizado a 25 de abril do próximo ano, o PS apresentará um projeto. Atirar mais uma vez para o futuro a decisão sobre Vizela é inaceitável e injustificável. Não é o oportunismo da iniciativa que pode justificar que se engane mais uma vez os milhares de vizelenses que têm os olhos postos nesta Assembleia da República. Estamos disponíveis em janeiro para analisar todos os projetos de criação de novos municípios que venham a ser apresentados
designadamente Fátima, Vizela e outros, sem qualquer dependência de um processo de regionalização. Da discussão não se fez luz e, no final, o desfecho esperado. Vizela fica à espera de nova oportunidade para ser elevada a Conselho. No PS, poucas foram as vozes que ousaram desrespeitar a disciplina partidária. Eu também sempre fui contra o colonialismo, e há o colonialismo para fora, mas também há o colonialismo para dentro. Eu não compreendo que se possa defender arduamente, por um lado, a regionalização e, por outro lado, impedir que uma terra que quer ser concelho não possa ser concelho. Isso é uma forma de colonialismo interno que não me agrada. Na votação no Algarve, Guterres prometeu que Vizela será concelho ainda nesta legislatura. Questão, que é uma questão séria e importante, que é a questão de Vizela. Nós temos muito respeito pelo povo de Vizela e por isso mesmo eu entendo que imediatamente a seguir deve haver uma iniciativa legislativa e que ela deve ser votada. Em meu entender, a melhor altura para a votar é logo a seguir ao referendo da regionalização, portanto ainda nesta sessão legislativa. Primeiro-Ministro, tem alguma palavra para os vizelenses hoje? Uma palavra de confiança de que o Conselho de Vizela será uma realidade no momento próprio. Esta iniciativa do PP tem obviamente o objetivo de embaraçar, de criar dificuldades, mas há algum oportunismo na escolha do momento, porque, como digo, este é o pior momento para se criarem conselhos, visto que estamos muito perto de um ato eleitoral. Para o Governo e Primeiro-Ministro, os habitantes de Vizela acabaram a jornada mostrando ao país que afinal ainda há alguém que conhece a letra de cor. Para eles, o hino parece estar bem. Muitos vizelenses vieram a Lisboa, muitos mais seguiram a votação em Vizela, através da rádio, nomeadamente. Agora em direto ao encontro do repórter Miguel Guedes. O ambiente também está aí, pelo que me é dado a ver, mais sereno, o que é normal a esta hora. Mas como é que foi a tarde, Miguel? A tarde foi calma aqui em Vizela. Como disseste, os vizelenses seguiram esta votação do projeto do PP através da rádio e precisamente à hora da votação era possível ver aqui nesta Praça Central de Vizela, onde estou, era possível ver muitos carros que passavam por aqui a abrandar a velocidade e subir o som dos autorrádios para seguirem com mais atenção as notícias que chegavam de Lisboa. Na sequência do chumbo do projeto do Partido Popular, ouviram-se então várias conversas aqui de rua, conversas entre os populares de Vizela, em que se notava alguma revolta, mas mais do que isso, penso eu, alguma tristeza. Nessas conversas era possível também ouvir palavras dirigidas ao Governo, ao Primeiro-Ministro em particular, e aos deputados socialistas, palavras muito pouco elogiosas. Eu tenho aqui algumas pessoas de Vizela, este senhor, por exemplo, faz parte do movimento para a restauração do Conselho de Vizela. Como é que o senhor entendeu este chumbo e como é que vai ser daqui para a frente o seu movimento? Continua a fazer sentido? Acha que sim? Ora bem, nesta altura, queria aqui expressar a tristeza que vai invadindo no estado de espírito dos vizelenses, daqueles que estão em Vizela que, por imperativos, não se poderão deslocar a Lisboa, mas sobretudo também aqueles, nesta altura, ser solidário com eles que vêm a caminho muito tristes, obviamente, porque não viram o seu principal objetivo realizar-se, que era elevar a nossa vila a sede do município, porque julgo... Os senhores agora acreditam na promessa que o Primeiro-Ministro fez, de muito em breve fazer realmente, elevar realmente Vizela a Conselho ou não? Era bem, era aí que eu ia complementar com isso mesmo. Acredito sinceramente, independentemente de já no passado nos terem sido feitas promessas que hoje não se consumaram, acredito que desta vez, até porque houve partidos, nomeadamente o PSD, que nunca foi a favor desta causa, hoje se responsabilizou já num futuro muito próximo também a vir a decidir favoravelmente a nossa causa. Julgo que todas as forças políticas que são responsáveis pela orientação do nosso país, julgo que nesta altura só têm uma coisa a fazer, que é criar, logo que seja possível, e fazer jus à promessa que hoje fizeram, o nosso município, porque é aí essencialmente que assenta o desenvolvimento desta... Muito bem. Exemplificam um pouco o que se tem ouvido, o que nós ouvimos aqui os vizelenses dizer durante todo o dia. Como vimos há pouco, os 1.500 vizelenses que estiveram em Lisboa estão nesta altura de regresso a casa. Se haverá ou não protestos aqui à chegada, só mais logo é que será possível saber. É uma situação que vamos conferir. O repórter Miguel Guedes vai manter-se em Vizela durante mais algumas horas, exatamente na expectativa daquilo que vai acontecer quando chegarem as 1.500 pessoas que vieram hoje a Lisboa. Como ouvimos dizer aqui também, em Vizela o povo é sereno e é provável que não se passe nada. A luta vizelense é uma história antiga. Os primeiros registros datam de 1852. Os sinais mais fortes começaram, no entanto, a surgir durante a Primeira República, por volta de 1914. Os anos 80 haveriam, no entanto, de dar outra dimensão aos protestos.
Na altura, os populares chegaram mesmo a assaltar um comboio em plena estação. Perdem-se no tempo as memórias desta causa e encontram-se os primeiros sinais no ano de 1852, o ano em que um grupo de populares tentou pedir à Rainha Dona Maria II que elevasse Vizela a conselho. O pedido acabou por não ser feito, mas a vontade ficou escrita em letra de jornal. Deposta a monarquia, a luta floresceu na Primeira República, na altura em que o poder de Lisboa agregou a muitas localidades o estatuto de conselho. Já no período da ditadura, escaramuças relacionadas com a causa atiram dezenas de vizelenses para a cadeia. Ficaram todos a curto passo da deportação. Com o 25 de Abril, a luta liberta-se e no arranque de 80 ganha um cunho mais radical. Os vizelenses, fartos de tanta promessa, assaltam a estação de comboio da Terra, apossam-se de uma locomotiva e levantam os carris da linha. É com a mesma convicção que, na mesma época, colocam a forca na Praça da República, dedicada aos políticos traidores. O diálogo e novas promessas abortam esta forma de luta. Os vizelenses já acreditam que esta vontade de transformar a terra em conselho é coisa genética, passa de pais para filhos e toca a todos com igual convicção. Nos últimos anos, o povo tem continuado a recusar deitar votos nas urnas nas eleições autárquicas. Votar para eleger os órgãos municipais do concelho a que pertencem, Guimarães, é afinal um ato que entra em contradição com a luta que abraçaram. Esta noite a população vai decidir quais as formas de luta adotar. Uma reunião que se segue a uma madrugada quente de revolta e protestos contra a decisão do Parlamento de não elevar Vizela a conselho. A população de Vizela regressou a casa com a revolta nas palavras e a certeza de que, a partir daqui, as promessas feitas à freguesia terão de ter outro tom. Foram mais umas promessas que fizeram a Vizela, porque as eleições estão próximas. As eleições para a Câmara de Guimarães estão próximas, estão no final do ano. O que é que nós vamos fazer? O município tinha anunciado que Francisco Assis seria mal recebido, mas o deputado acabou por não enfrentar qualquer problema numa curta visita que quase se limitou à sala de um restaurante. Nem de propósito, o padroeiro de Vizela dá pelo nome de São Bento, mas essa não é a única coincidência. Este monte parece esperar há muito pela visita de um certo deputado da nação. Lá bem pelas alturas ficou Francisco Assis a conhecer a terra. À mesa com agentes importantes de Vizela, confirmou a promessa rosa. Nós dissemos ontem não com a mesma veemência, frontalidade e coragem com que amanhã vamos dizer sim. Porque, contrariamente a alguns que ao fim de semana apregoam os méritos de uma moralidade e éticas políticas muito duvidosas, sempre contra os demais agentes políticos, ao contrário desses outros, nós, de facto, entendemos que a política se deve fazer sempre com sentido da responsabilidade, com seriedade e com grande frontalidade. Esta visita não caiu bem em todos os setores e houve quem recusasse o convite para aumento para a restauração do concelho, mas o povo também não saiu à rua. A visita de Assis foi pacífica, a questão do boicote é que não. Se as coisas começarem a levar um rumo em que as nossas pretensões realmente sejam afirmadas, não vejo porque é que vamos agora andar a fazermos boicotes. Como sabe, nestas ocasiões ninguém segurou o povo, nós já responsabilizámos portanto, o senhor doutor Assis, não é, pela questão, não é? E acha que a visita dele aqui não pode alterar nada? Não, absolutamente nada. O líder parlamentar do PS foi convidado a regressar assim que Vizela for conselho, mas que não venha como Egas Muniz, pediu o organizador do almoço. Espero não vir aqui nessa qualidade de Egas Muniz. Mas se as circunstâncias evoluíssem de uma forma desfavorável, eu também viria aqui nessa qualidade. 65% dos portugueses concorda com a criação do Conselho de Vizela. Uma maioria clara dos portugueses, 65%, concorda com os argumentos destas centenas de manifestantes. O grupo que veio quarta-feira a Lisboa bater-se pelo Conselho de Vizela. Apenas 14% põe entraves à concretização desta ambição vizelense. 21% não tem opinião.
o eleitorado comunista é, de acordo com esta sondagem, o mais favorável à criação do Conselho, 72%. Apenas 5% diz não às mudanças em Vizela. Os simpatizantes do Partido Popular são, curiosamente, os menos interessados na criação do Conselho, apenas 58%. Curiosamente, porque foi este o partido que, na passada quarta-feira, levou ao Parlamento a proposta de criação do município de Vizela. 11% dos populares é contra. No eleitorado social-democrata, o número das adesões à causa de Vizela sobe para 67%. As recusas situam-se nos 13%. No grupo dos que habitualmente votam PS, há 63% de sims e 13% de nãos. A maioria dos abstencionistas, 67%, é pelo sim, 14% não se mostra favorável à criação do Conselho. Esta sondagem foi realizada pelo Centro de Sondagens da SIC aos eleitores portugueses que possuem telefone nos dias 16 e 17 de julho. As entrevistas foram feitas a 601 pessoas de um painel permanente de 900. O erro padrão máximo é de 2%. Quando o ano parlamentar reabrir, os vizelenses aplaudiram-no e levaram-no em ombros. Abraços, elogios e alguma euforia. Foi assim que Vizela recebeu esta tarde Manuel Monteiro. São os agradecimentos públicos ao PP por ter levado ao Parlamento a elevação de Vizela a Conselho. Monteiro começa por recordar promessas antigas de António Guterres. Eu não vim cá nas últimas campanhas eleitorais. Não passei por aqui nunca. E nunca fiz nenhuma promessa ao povo de Vizela, dizendo-lhes que se votassem em mim, que imediatamente seriam erguidos a conselho. A proposta do PP não passou, mas Manuel Monteiro prometeu esta tarde não desistir. Depois das férias, Vizela volta ao Parlamento. Quero-vos dizer, o Partido Popular mal reabra o Parlamento em setembro e em outubro, apresentará uma alteração a essa chamada lei travão, porque inventam alguns nomes que por vezes não sabemos o que querem dizer, para permitir então a criação do Conselho de Vizela. Lá estaremos. Na praça, as cores das bandeiras de Vizela confundiam-se com as bandeiras do PP. Manuel Monteiro aproveita a embalagem para chegar à regionalização e dizer que nunca viu ninguém na rua a manifestar-se a favor das regiões. O líder dos populares prometeu ficar em Vizela até à meia-noite, prometeu ainda o que os vizelenses desejavam ouvir. Este namoro do PP com Vizela vai continuar. O pulso dos vizelenses, nada melhor que uma ligação em direto à vila, mais propriamente à Casa do Povo. Sejas, pois, bem-vindo, Reinaldo Serrano. Tudo indica que estás rodeado de dezenas de pessoas, a que poderemos chamar assim uma espécie de Conselho de Vizela. A grande novidade é, de facto, a ausência do Partido Social Democrata nestas listas às duas juntas de freguesia que formam Vizela, São João e São Miguel, e isso dá aso a eventuais interpretações de um alegado boicote que possa ter lugar, uma vez mais, no dia 14 de dezembro. Novidade também a ausência do PSD nesta sala, que não se quis fazer representar, nem sequer estar em direto neste debate. Sobre o PSD vamos falar mais à frente ou vamos falar já agora. Das muitas pessoas que aqui se encontram nesta sala está o presidente da Junta de Freguesia de São Miguel de Caldas de Vizela, Dinis Costa. Boa noite. Muito rapidamente eu perguntava-lhe se esta atitude do PSD indicia ou não um boicote social-democrata a estas eleições. Eu não lhe posso referir isso. O que nós gostaríamos é que o PSD, de facto, apresentasse listas. Porquê? Porque, de facto, em termos democráticos, para nós era melhor. O PSD existe em Vizela e penso que há razões objetivas e subjetivas para aparecer as listas em Vizela. Vamos saber agora que razões tem a Coligação Democrática Unitária. José Manuel Faria é o cabeça de lista da CDU, à Junta de Freguesia de São Miguel também. Boa noite, a mesma pergunta. Indicia ou não um eventual boicote esta ausência do PSD e surpreendeu ou não esta ausência? Não surpreende. O PSD tem sido coerente ao longo dos anos, coerência que outros não têm tido, principalmente determinados dirigentes políticos aqui da Vila que querem credibilizar a política portuguesa e fazem
como fazem os políticos nacionais. A posição do Partido Social Democrata de ausência em concorrer a estas eleições, nós ouvimos alguém do PSD de Guimarães, da Conselhia de Guimarães do PSD, o Dr. Domingos Ribeiro. Vamos passar, eu propunha, essas imagens colhidas há muito pouco tempo, porque, uma vez mais eu refiro, não foi possível ter em direto o representante do PSD neste debate. Vamos ouvir essas declarações que eu penso já estarem prontas. Nós, na parte do Conselho de Guimarães, entendemos que Vizela poderá vir a ser concelho, mas não a qualquer preço. Não a qualquer preço, mas sim nas mesmas condições que poderão vir a ser concelhos a Lixa, a Trofa, Irmesinde, Vila das Aves, Fátima, por exemplo, ou outras partes qualquer, que integre numa área grande da criação de municípios em Portugal. Para Vizela ser concelho, teriam de ser criados mais de 100 concelhos neste país que terão melhores condições do que Vizela para serem concelho. O movimento para a criação do Conselho de Vizela é movimentado por meia dúzia de pessoas que têm interesses em Vizela. Não foram, de facto, as palavras que esta Assembleia queria ouvir, mas eu vou perguntar se foram as palavras que esta Assembleia esperava ouvir, designadamente o representante do Movimento de Restauração do Concelho de Vizela. Uma das coisas que o Dr. Domingos Ribeiro disse é que não faz sentido falar em restauração porque Vizela nem sequer foi concelho. Olha, em primeiro lugar, eu queria dizer que o Sr. Domingos Ribeiro não representa o PSD e muito menos representa o povo de Guimarães que tem outra preparação, outro sentimento das coisas que não tem o Sr. Domingos Ribeiro. O Sr. Domingos Ribeiro fartou-se de disparatar aqui, dizendo que para ser criado o Concelho de Vizela têm de ser criados mais de 100 concelhos em Portugal. Só pela cabeça dela é que se pode passar. O boicote às eleições autárquicas foi a palavra de ordem nas comemorações em Vizela do 5 de agosto. Fez ontem 15 anos que a vila foi abalada por graves confrontos entre a GNR e populares. O Comício Festa assinalou a data e a maioria dos oradores voltou a apelar ao boicote eleitoral. Se temos candidatos a presidente da Câmara que são contra a criação do Conselho de Vizela, se temos um presidente da Câmara de Guimarães que é contra a criação do Conselho de Vizela, eu pergunto, por que é que nós nas próximas eleições devemos dar o nosso voto a essas pessoas? Por isso é que eu defendo que nas próximas eleições autárquicas nenhum voto para Guimarães. A proposta passa pelo boicote às eleições para a Câmara de Guimarães e pela criação de listas de consenso para concorrerem às juntas de freguesia. É na união bela, na bandeira, que tem duas cores, azul e amarelo, que todos devemos defender e baixar todas as bandeiras partidárias. Porque só assim, todos juntos, todos unidos, poderemos demonstrar de novo ao país inteiro aquilo que vale a palavra e o nome de Vizela. Palavras fortemente aplaudidas pelas centenas de populares presentes no Jardim Manuel Faria. Ontem à noite em Vizela, todos pareciam acreditar que a elevação ao Conselho era uma certeza. Penso que os partidos que atualmente estão com assento na Assembleia da República vão todos votar por unanimidade a criação do Conselho de Vizela, sob o risco de ficarem fechados entre si e demonstrarem que realmente não estão para servir o povo, mas sim para servir interesses pessoais. Um clima de otimismo. Vizelenses que rumaram até Lisboa. A agitação na vila começou bem cedo, mesmo antes do sol nascer. Uma caravana de 70 autocarros trouxe estrada abaixo a vontade e a alegria do novo concelho. Uma festa rolante acompanhada quilómetro a quilómetro pelos repórteres António Rosa e Norberto de Sousa. Vizela mal dormiu. A votação na Assembleia da República deixou a população numa ansiedade desmedida. Mais de 3.500 habitantes marcaram lugar nos autocarros rumo à capital. Vestidos a rigor e com uma enorme esperança de verem concretizado um sonho de muitas décadas. Estamos à espera deste dia, desde que nasci. Tenho 70 anos, nunca me emborrachei, mas hoje vou me emborrachar. Vai se emborrachar hoje? Sim, senhora! E viva os deputados que nos assinaram o Conselho! O tempo ajuda e dentro do autocarro número 10 a alegria é nota dominante. Entre muitas outras, destaque para a música que anuncia a vitória dos vizelenses. Vizela, tu és rainha das terras de Portugal.
Os primeiros autocarros chegam a Lisboa por volta da 1 da tarde, hora ideal para um almoço ao ar livre, em pleno Parque Eduardo VII, mas sem esquecer o mais importante, as vantagens da passagem a concelho. Felicidade, boas condições de vida, melhores condições de vida, progresso, desenvolvimento desta terra. Aqui na nossa terra muda muito. Nós não estamos a baixar desses gajos de Guimarães. Porquê que há essa rivalidade com Guimarães? Nós não temos nada com o povo, não estamos contra o povo do lado de Guimarães. Estamos com meia dúzia desses gajos que estão lá. O senhor fala em malandros? É malandros, mas é esses que estão lá dentro da Câmara. Vizela vai crescer mais. Está convencido disso? Estou. A rivalidade com Guimarães vai também aumentar. Não, acaba de uma vez. A partir logo das 6 horas acaba tudo. A rivalidade com Guimarães pode deixar de existir ou, pelo contrário, agudizar-se. Resta esperar, sendo certo que quando regressarem a Vizela, levam outro estatuto. Como alguém dizia a meio do caminho, é a vitória final numa guerra que teve muitas batalhas. A verdade é que hoje o caminho foi longo. Acordaram cedo para estarem à hora certa em Lisboa. À chegada à capital, o descanso devido e o momento exato para a lancheira. O Parque Eduardo VII, pode-se dizer, virou então um autêntico piquenicão com petiscos de fazer crescer água na boca a qualquer lisboeta que por ali passasse. Chegaram a Lisboa na hora de almoço com um único pensamento, levar para casa o Concelho de Vizela. Mas ainda assim não foram apanhados desprevenidos. Junto das bandeiras, buzinas e indumentárias alusivas ao futuro Concelho, vinha também o farnel. Olha, bolinhos, bacalhau frito, azeitonas e mais qualquer coisa, se os senhores quiserem. Trouxe tudo preparado para a festa, é isso? Vamos lá ver se eles Dos vão. guerreiros. Então está a descansar para depois mais uma caminhada? Menina, para mais uma caminhada, se Deus quiser. Acha que desta... Eu acho que se o Presidente da Câmara tivesse feito alguma coisa por Vizela, nós não estávamos aqui agora. Lá não há uma casa para as pessoas, para rendas económicas, lá não há nada, ele não tem feito nadinha por Vizela. Por isso é que quer o Conselho? É por isso que queremos o Conselho depois. Quer a casa paz, chegamos a casa, livre de perigo, já nos damos satisfeitos. E com o Conselho. Tem que ser. Temos que fazer o descanso, que é para depois irmos para a outra, a ver se vamos levar a vitória hoje. E isso é para animar? É para animar o pessoal, tem que ser. E vai levar o Conselho? Acho que sim, acho que desta vez vai ser, mesmo de verdade. Vamos lá ver se não vamos ficar mal hoje outra vez. Com farneiros bem recheados e Vizela no coração, ao princípio da tarde, os vizelenses fizeram uma curta pausa antes da última etapa da viagem. O passeio a pé desde o Parque Eduardo VII até à Assembleia da República. Com a barriga cheia e sempre a cumprir horários, a caravana lá partiu do Parque Eduardo VII rumo à Assembleia da República. Sempre em festa e a gritar por Vizela até a alegria final em frente à Assembleia da República. Finalmente a confirmação chegava, Vizela é o concelho 306 do país. O hino de Vizela deu início à marcha final rumo à Assembleia da República. Do Parque Eduardo VII até São Bento, milhares de vizelenses gritaram em uníssono. Gritaram por Vizela contra Guimarães, o concelho de que sempre se quiseram ver livres. A Câmara de Guimarães é que nos anda a atrasar, anda-nos a chular, a levar os rendimentos das indústrias, é a realidade. Ele disse que as freguesias de Guimarães que vão perder, uma freguesia de Lordelo que há 24 anos, que ainda é de Guimarães e ainda só fizeram lá uma rua cheia de buracos. Foi assim durante toda a tarde em frente à Assembleia da República, enquanto esperavam pela votação final. Boa noite. Uma explosão de alegria à frente da Assembleia da República marcou esta tarde a criação do Concelho de Vizela. Milhares de vizelenses manifestaram-se com gritos de vitória, bandeiras e sirenes. Foi logo a seguir ao Parlamento votar favoravelmente aquela que é uma exigência que já tem mais de 20 anos.
Em luta por Vizela, a Conselho, a manifestação despertou a curiosidade de um homem do Norte. Tratando-se de uma questão que vem sendo discutida há muito tempo e de uma promessa que foi feita, é bom que as promessas comecem a ser cumpridas e que o povo português se comece a habituar. E a promessa foi cumprida. Os deputados deram luz verde à criação do Conselho de Vizela. Na rua não podia haver maior emoção. Isto é mais uma prova que o povo tem razão, tem sempre razão, mas toda a razão do povo. As minhas pastilhas, o coração, e vai tratar o engenheiro António Guterres prometeu o Conselho de Vizela em 1993. O engenheiro António Guterres foi um homem de palavra, uma saudação para o Partido Comunista e também para o Partido Popular, nesse grande homem que é Manuel Monteiro e Gonçalo Ribeiro da Costa, entre outros deputados. Manuel Monteiro não deixou escapar o reconhecimento dos vizelenses. Acho que também contribuí minimamente para que esta festa se fizesse. Sou apenas um em todos aqueles que votaram e obviamente fico contente. E a festa foi grande frente à Assembleia da República, com os vizelenses a deixarem bem assinalado que aqui nasceu o Conselho de Vizela. Depois de contados os votos, foi então a altura de dar início a uma celebração que os vizelenses esperavam há mais de 20 anos. Duas sirenes de bombeiros soaram ao mesmo tempo, só que uma ouviu-se no centro de Vizela e a outra já se viu em frente à Assembleia da República. Em Vizela, os populares saíram para as ruas vestidos de azul e amarelo, as cores do novo Conselho. A Rádio Vizela foi o elo de ligação entre os que foram a Lisboa e os que ficaram em casa. A jornada informativa tinha o clímax marcado para depois das 5 da tarde. Mal chegaram as boas novas da capital, Vizela explodiu de alegria. Agora, neste momento, não há palavras para dizer. Significa muito, significa a nossa autonomia, porque Guimarães estava a estrangular o desenvolvimento desta terra. Nós estamos a chegar ao Vila Real, da Universidade, viemos aqui só para festejar. Estou feliz, até já estou cansado. Foi correr para aí, não sei lá o quê. É maravilhoso, né? Ver a vitória de um povo que sempre lutou. É maravilhoso. Gostaria que isso acontecesse com a minha terra, que é Angola, né? Os dois movimentos que lutam, mas estou feliz pelo povo. Uma vez que vivo aqui também. E esta luta também é sua agora? É, eu vivo aqui, é minha. Vizela lutou, foram séculos a lutar pelo nosso Conselho, mas ganhamos. Hoje, dia 19 de março, dia de São José, dia do Pai, ganhamos o Conselho. Lutamos contra os fundamentalistas guimaranenses, mas ganhamos. Vizela é Conselho. O Conselho de Vizela começa a nascer no dia do Pai. O município é filho da luta de 17 anos. O pai primordial, acima de tudo, foi a democracia. Ganhou contra o fundamentalismo guimaranense. Isso acima de tudo. O que é que acontece? De seguida, o segundo pai é por calhar o dia 19. Hoje, dia 19, é um dia histórico para Vizela, porque Vizela, contra a adversidade, lutou, ganhou, venceu. A festa do Conselho vai durar até às tantas. A Praça da República vai ser muito pequena para receber aqueles que foram a Lisboa buscar o Conselho de Vizela. A explosão de alegria vizelense num dia negro para agentes de Guimarães. A concentração começou ao início da tarde no centro da cidade para acompanhar a votação da Assembleia da República. Conhecido o resultado previsível, também as reações previsíveis. Guimarães diz-se de luto e a partir de agora não fará nem mais uma obra em Vizela. Qual é a reação? A reação a esta decisão? É de repúdio absoluto. De repúdio absoluto, e creio eu que, isso é a minha opinião, mas é comum da opinião de milhares de guimaranenses. Milhares de sensação de derrota. Ai sim, e pesada, quer dizer, custa muito para quem é guimaranense, custa e de que maneira? Porque dá a impressão que estão a retalhar este país, eles não sabem, os políticos são autênticos irresponsáveis, eles não sabem o que estão a fazer. Vizela conseguiu o que conseguiu hoje, foi através de levantamento de carris, não é? Foi através de levantamento, não é? E o que nós apelamos aos políticos, principalmente do Partido Socialista,
é para em 99, nas legislativas, virem a Guimarães, pedirem o voto aos guimaranenses, é que nós estamos cá. Eu sou militante do Partido Socialista e posso-lhes dizer que o Partido Socialista para mim acabou. A Câmara demitia-se em bloco. E o Presidente da Câmara, hoje, 1 hora e tal, não disse isso. Ele é traidor como o Presidente do Partido Socialista, António Guterres. O PSD, enquanto foi governo, nunca ninguém ouviu falar no Conselho de Vizela. Foi para lá o senhor António Guterres, pronto, acabou-se. Eu sou Presidente da Câmara, é cúmplice. O doutor Guterres foi traidor para nós. O que é que agora Guimarães pode fazer? Guimarães tem que lutar. Trabalhar, temos que lutar. Lutar e lutar bem, não vamos ficar parados. Até 28 de fevereiro enganaram o nosso presidente. E nós agora vamos lutar, hein? E Deus-me livre de Vizela ser conselho. Cada Vizela ser conselho, isso é que vai ser Guimarães. Indignação em Guimarães e um claro confronto contra António Guterres, que hoje mesmo já se disse tranquilo contra futuras reivindicações vindas da cidade de berço. Vamos então ouvir as declarações do Primeiro-Ministro. Foi aprovado a elevação de Vizela a Conselho. Não receia que isto possa desencadear uma onda de protesto? Não receio. Muito obrigado. Obrigado. Como sempre, em democracia. Como é que através da decisão dos órgãos de soberania respectivos, neste caso a Assembleia da República, que ouvirá quem deve ouvir e tomará as decisões que deve tomar. Muito obrigado. Dominam este jornal. A Ponte Vasco da Gama, naturalmente, e a notícia do dia, a elevação de Vizela a Conselho. A Assembleia da República aprovou, ao fim da tarde, o 306º município. Milhares de vizelenses que viajaram de propósito para Lisboa explodiram em aplausos no exterior do Parlamento. A elevação a Conselho estava garantida, mas pelas reações dos vizelenses, a notícia da aprovação caiu como uma novidade. Eu não tenho palavras. Pronto, então é de alegria, pronto, está palavras de alegria que vencemos. Por que a senhora está a chorar? Alegria, não é, filha? Contente. Nunca pensei que ele chegasse a isto. Defendi a Angola, defendi a minha terra em França, fui campeão de francesinho e sempre defendi o meu país e a minha bandeira estava-me a deixar cair. A bandeira portuguesa, estava a ter nojo de ser português eu. Juro, porque é coisa bem real. Agora não. Acabou a mama, o Presidente Guimarães. Olha, mas sabe que amanhã Vizela ainda não é conselho. Se for votado hoje, que é conselho? Assisti ao parto, um parto difícil. Já uma ocasião assisti ao parto do filho meu. Hoje foi outro. Foi tão difícil quanto isso? Eu não sei qual deles foi melhor. Por acaso o meu filho hoje também está aqui. Nas vésperas do Congresso do PP, Manuel Monteiro aproveitou para se juntar à festa dos vizelenses. O dia 19 de março de 1998 há de ficar na história de Vizela e também de Portugal, como fizeram questão de mostrar estes homens do Norte. Alegria e emoção às portas do Parlamento. De Vizela partiram às 9 da manhã cerca de 70 autocarros. Desembocaram no Parque Eduardo VII, em Lisboa, à hora do almoço, com muita gente e muita comida. Depois do piquenique, os cerca de 4.000 vizelenses marcharam até São Bento. A invasão vizelense chegou à capital perto do almoço. Mais do que esticar as pernas, a hora era de matar outros males no fim da longa viagem. Panados, bolinhos, tem alvinha para se beber e viva Vizela! Então, fez-lhe cedo a viagem? É muito longe a viagem para aqui para Lisboa. Mas vale a pena? Vale a pena se vocês quiserem. 4.000 vizelenses que vieram festejar à capital. A mensagem era clara e a tarde estava ainda a começar. Com tanta animação em Lisboa... Com tanta animação em Lisboa, no Minho, a terra ficou... Com tanta animação em Lisboa, no Minho, a terra ficou vazia. Nas escolas houve tolerância e quem não pôde faltar ao emprego, lá teve que se desenrascar. Anteontem menti ao meu patrão, disse que viesse fazer o dia, porque eu tinha que ir ao médico, ao especialista da vista,
e que tinha que vir. Vai-te ver na televisão e vai-te conversar ao meio. Afinal veio para Lisboa? Vim para Lisboa, que eu queria saber que aquele sentido de vida. Foi a senhora que fez essa feijoada? Foi sim, senhora, às 5 da manhã. Maravilha. A feijoada, cozinhada às 5 da manhã, teve bom uso durante a tarde. Animou o espírito e o corpo para a marcha até à Assembleia da República. Eram 4 da tarde, quando o mar azul e amarelo invadiu as escadarias de São Bento. De Vizela, trouxeram a vontade de ser finalmente concelho e barulho que baste para encher os ouvidos aos deputados. Festa em Lisboa e festa no mais recente concelho do país. Os vizelenses que ficaram na sua terra passaram a tarde suspensos da Rádio Vizela, em casa ou através de altifalantes instalados na Praça Central da Vila. Poucos minutos após a decisão do Parlamento, as ruas foram se enchendo de gente até se transformarem num mar azul e amarelo. As cores do novo concelho foram exibidas por centenas de vizelenses. Na roupa que traziam vestida, nas bandeiras que agitavam, nos balões que andavam ao vento, enquanto automóveis, também com altifalantes, faziam ouvir o hino de Vizela ao longo das ruas. Estava assim criado o ambiente ideal para a mobilização geral que vai ser a festa desta noite. Em Vizela, aliás, a população comemora a inauguração do sonho, mas ainda de forma relativamente contida. Aguarda-se no novo concelho os 4.000 vizelenses que se deslocaram a Lisboa. O repórter Alberto Serra encontra-se naquela que será a futura praça do município de Vizela. Boa noite, Alberto Serra. A festa já aquece? Boa noite, Zé Alberto. A festa por agora está ainda em lume brando literalmente, porque há muita gente a preparar o jantar e também a preparar o grande banquete para esta noite. Estão preparadas muitas pipas de vinho, muito presunto, muitos bolos preparados, confeccionados de propósito, especialmente para este dia grande aqui em Vizela. Aqui por trás temos também um coro que foi ensaiando durante a tarde, um coro do hino de Vizela, preparado, escrito especialmente por um conjunto de mulheres de Vizela. Vamos tentar ouvir então este coro que assinala, no fundo, esta elevação de Vizela a concelho. Linda Vizela, és nossa bela, és nossa terra, em ti se encerra, és bem-vinda, linda Vizela, Vizela linda, Vizela. Depois de tanta corrida, de tanta luta, de tanta corrida a Lisboa com um farnel às costas em vão, hoje finalmente Vizela passou à condição de cidade, de concelho, e provavelmente a frase que melhor retrata este dia histórico é de um comerciante que deixou afixada numa loja antes de partir para Lisboa, dizendo o seguinte: volto já, vou a Lisboa num instante, buscar o concelho de Vizela e já venho. É provavelmente a frase mais que resume no fundo este estado de euforia que vai em crescendo. Aqui na Praça da República as pessoas vão se juntando. Connosco temos também um dos homens que tem lutado pela elevação do concelho, pela elevação a concelho de Vizela, Joaquim Monteiro, um dos poucos autarcas que ficou aqui em Vizela. O que é que sente neste momento? Neste momento eu sinto e expresso a alegria que o povo de Vizela está a sentir, o que é lógico, porque a luta foi longa, foram dezenas de anos sob o jugo de Guimarães. Ora, por conseguinte, neste momento expresso justamente o sentimento de alegria que vai no coração de todos os vizelenses. O que é que está preparado para esta noite? Para esta noite nós temos um conjunto que é de um artista da terra, que é o Xavier, mas isso a partir de amanhã vai continuar a festa até... Quantos dias? Até domingo nós temos festa reja. Isto é a alegria que vai transbordar, está expressa talvez aqui nisto aqui ao lado. Evidentemente, logo à partida, Vizela não pode esconder a alegria que tem. Saímos do jogo, escapámos ao fundamentalismo e, por conseguinte, estamos à espera dos nossos que vêm agora de Lisboa para podermos mais ainda continuar a festa até às tantas da noite, vai ser toda a noite. Muito bem, uma festa da Romba que se prevê aqui para Vizela até às tantas da noite. Espera-se só apenas os 5.000 ou cerca de 5.000 vizelenses que vêm a caminho para a grande festa da elevação de Vizela a concelho, José Alberto.
A alegria expressa e bem visível dos vizelenses que comemoram assim a restauração do Concelho de Vizela, uma ambição antiga da população. Ambiente de festa em Vizela. Para quem participou na construção da ponte Vasco da Gama, o momento também pode ser considerado festivo. A obra demorou 3 anos a ser levantada. O do PSD afirma com frontalidade a sua oposição a este insólito comportamento. Os comentários do Primeiro-Ministro. Quanto ao Presidente da Câmara de Guimarães, recebeu sem surpresa o resultado da votação parlamentar. Por entre ataques ao seu partido, o PS, António Magalhães admite que agora perdeu uma batalha, mas ainda não perdeu a guerra e aguarda com serenidade que a decisão de hoje do Parlamento deixa agora à Comissão do Poder Local. É uma situação complicada, é um passo muito negativo para as nossas pretensões, mas continuamos a ser homens de fé e vamos continuar a pugnar para que o desiderato que foi assumido não seja tão retaliador quanto aquilo que se pretende para Guimarães. Continua desiludido com a bancada parlamentar do Partido Socialista? Continuo desiludido com a bancada e com o partido. Eu acho que não trataram isto convenientemente, foram longe demais, poderiam de facto trabalhar esta questão de uma maneira um pouco mais suave, não tiveram capacidade para o fazer ou não o quiseram fazer, e é óbvio que isso vai abalar profundamente o partido em Guimarães. Algumas dezenas de vimaranenses reuniram-se esta tarde numa espécie de comício no centro da cidade de Berço. Revoltados com a decisão do Parlamento, acusaram também o governo de traição. Para o povo de Guimarães, Vizela só conseguiu subir a concelho graças às batalhas de rua. A revolta de Guimarães juntou-se nesta praça. Ao longo da tarde levantaram-se bandeiras ao som do Vira do Minho. Da Assembleia da República, as notícias chegavam a conta-gotas e todos esperavam pelas palavras do Presidente da Câmara. Não é ainda a derrota assumida. Há ainda muito caminho a percorrer. Muitos projetos na Assembleia da República foram votados na generalidade e nunca mais viram a luz do dia. Estes vimaranenses não se conformam. O Concelho perde 5 freguesias para Vizela. Da cidade de Berço, as críticas seguem para o Governo e para os deputados. Acho que os vimaranenses vão se impor e vão pedir aquilo que lhes compete, aquilo que é nosso. Mas de que forma? Agora depende, pode ser a bem, até pode ser a violência. Acha isso bom? Se é bom ou mau, há que perguntar ao Sr. António Guterres, que é ele o responsável. Estou cá a protestar pela injustiça que estão a prestar a Guimarães. Nem Salazar, que foi um ditador, desrespeitou a cidade que foi berço da nacionalidade portuguesa. Guterres é pior que o Salazar. Se o Partido Socialista está mal visto, em Guimarães os populares não nos ficam atrás. Os de Guimarães garantem que os protestos... A criação do Concelho de Vizela chegou também aos campos de futebol. Esta tarde, o Guimarães deveria ter feito uma peladinha de treino contra os homens do Desportivo de Vizela, mas o treinador Quinito achou melhor cancelar o jogo. Os sócios concordaram com o treinador, mas o presidente do Vitória, Pimenta Machado, não se importava nada de ter ido a Vizela. Vizela 1, Guimarães 0. Se hoje foi assim, no plano político, o mesmo não devia acontecer no plano desportivo. Para hoje estava marcado um jogo de treino entre o Vitória e o Desportivo de Vizela, mas o treinador Quinito achou melhor cancelar. O presidente do Guimarães, regressado do estrangeiro, foi apanhado de surpresa. A mim, apanha-me completamente desprevenido sobre essa história, nem sabia que havia um jogo em Vizela. Mas se foi desmarcado, acho que foi mal. Se foi desmarcado, acho que foi mal. Porque realmente uma questão são aspectos administrativos e políticos. Outra questão são aspectos esportivos. Não tem nada a ver. O Vitória sempre teve boas relações esportivas com Vizela e com os clubes aqui da periferia e do concelho. E não é pelo facto de poder eventualmente haver um desmembramento e uma fratura em relação ao atual Concelho de Guimarães que vai haver menores relações esportivas. Portanto, isso aí acho mal. Deste treino lá? Acho que foi bem pensado, porque sabe como é, podia haver chateias, aborrecimentos e assim evitou-se estes possíveis desacatos que pudessem haver. Mas há aqui muita rivalidade por causa do futebol entre Guimarães e Vizela? Não. São divisões diferentes, não é? Somos como irmãos, estávamos todos bem. É. Mesmo no futebol? Sim. Mas quer é paz e sossego. Ainda que o presidente do Vitória queira separar as águas da política e do futebol, o coração dos donos da bola não perdoa as jogadas fora das 4 linhas. A 3 dias de abandonar a liderança do Partido Popular, Manuel Monteiro fez da elevação de Vizela a concelho a sua última batalha política no hemiciclo de São Bento. Uma vitória para recordar,
num dia diferente de um homem que controlou os destinos do PP durante 6 anos. Um dia para ficar na memória de Manuel Monteiro. A 72 horas de abandonar em definitiva a presidência do PP, o líder demissionário quis no Parlamento defender a causa de Vizela. Uma forma diferente de assinalar a sua saída de uma liderança de 6 anos com altos e baixos. Momentos antes do debate, Monteiro ainda estudava os dossiês para que nada falhasse na sua argumentação. Minutos depois, subia à tribuna para propor a elevação de Vizela a Conselho. Está a senti-lo de maneira diferente este dia? Quando vinha para cá estava, agora não. Agora não, acho que é um dia normal. Como é que estava a sentir quando vinha para cá? Vinha a pensar que era a última vez que chegava ali à tribuna, pelo menos nos próximos anos, ou largos anos, se calhar, e que interviria como deputado e ao mesmo tempo como presidente do Partido Popular. E penso que isso que é um sentimento normal, não é? Para quem gosta tanto de política como o Sr. Doutor, é com mágoa que se afasta também, com alguma tristeza? Não, isso não é com mágoa nem com tristeza, eu saio porque quero, saio de presidente do partido, não saio do partido. A política pode continuar a contar com Manuel Monteiro. Afinal, o bicho da política fica e os banhos de multidão são momentos quase irrepetíveis. Para mais, quando o mergulho se faz nas cores populares de Vizela. As ruas e praças transbordavam de gente. Um dia histórico para o povo do mais novo concelho de Portugal. De São Bento para as graças do São Bentinho, o padroeiro da terra, um mar de gente inundou as ruas de Vizela. Os heróis da jornada, que chegavam de Lisboa, arrastavam as lancheiras e o cansaço, mas vinham felizes. Uma coisa maravilhosa que não tornámos a ver uma coisa igual. Nunca mais. Valeu a pena, portanto? Valeu a pena deslocar-se, uma viagem tão dolorosa, mas valeu. E agora o que é que vai fazer? Agora vou para casa, vou estar aqui um bocadinho e vou dormir. Foi uma coisa que eu não contava. Andávamos a saber sabor essa sala já há muitos anos. Agora foi uma maravilha. Olha, eu venho... não tenho mais palavras a dizer. Vai para a festa? É? Vai para a festa? Se Deus quiser, toda a noite. Gostava de dedicar este dia a todos os vizelenses e não esquecendo todos aqueles que morreram a pensar e a imaginar esta festa. A festa alastrou-se rapidamente a todos os cantos. Os bombos marcavam o ritmo. As farturas, pipocas e a cerveja carregavam as baterias. E a cantiga é sempre uma arma. Na noite dos vencedores, alguns militantes do PSD bateram com a porta. Era, até hoje, um simpatizante do PSD. A partir de agora deixei de ser. O quê? Deixei de ser porque não posso concordar de maneira alguma que o PSD não tivesse votado o Conselho de Vizela. As eleições são só no ano 2000, mas os socialistas de Vizela aproveitaram a festa para lançarem já o seu candidato, um médico que se propõe curar todas as doenças. Toda a população me conhece, sabe que eu sou um lutador incansável da causa de Vizela e a partir daqui acho que devo ter uma posição para ajudar a própria vila e este motivo essencialmente. Depois de respeitar um minuto de silêncio por um vizelense que em Lisboa não resistiu à emoção, o povo dançou e pulou, mergulhando numa festa que durou até o sol raiar. O grande momento foi a chegada dos milhares de vizelenses que foram a Lisboa assistir à votação. Lágrimas e sorrisos, depois de muitos anos de luta, Vizela é finalmente concelho. Estou sempre filha da mãe, Viva o Conselho! Viva o Conselho! Foram muitos anos de luta, mas Vizela é finalmente concelho. Milhares de pessoas saíram à rua para comemorar a elevação. O momento alto ficou marcado pelo regresso dos milhares de vizelenses que foram a Lisboa buscar o concelho. Boa noite, minha senhora. Trouxe o conselho? Trouxe com muito gosto, menina. Vimos todas contentes, todos satisfeitos. E damos um recado ao Sr. Magalhães, que os deputados nem estiveram mudos, nem estiveram surdos. Nem mudos, nem surdos. Estava bem com os ouvidos à vela e decidiram bem. Freguesia, como ele diz, são muitas freguesias e muito povo. Emoção na hora da conquista, o momento
era de festa. A população de Vizela sente que se fez justiça, mas a hora da alegria é partilhada por muitos com Guimarães. Respeitamos Guimarães, mas estamos contentes pela nossa independência. E agora Vizela é concelho, as expectativas são muitas, todos têm a noção que algo vai mudar. Nós tantas dificuldades passamos, tanto nos fizeram a nós, caramba, tem que ser alguma coisa de bom. Era uma aspiração histórica, a população uniu-se na Praça da República. O toque da sirene vai ser para sempre uma recordação muito especial para Vizela. E quando o sol raiou no rescaldo da festa, Vizela era quase uma terra fantasma. Nas ruas era então a altura de recolher o lixo que sobrou da festa da noite e amanhã foi aproveitada por muitos para retemperarem forças, cansados, mas não arrependidos da viagem a Lisboa e dos excessos das comemorações. Nas varandas ainda se vêem as bandeiras, que prometem deixar até domingo, já que as comemorações da passagem de Vizela a Concelho estão para durar durante o fim de semana. Meio gás, muitos comerciantes estão de portas fechadas, outros com algum custo abriram um negócio. O que é que está com vós assim? Foi de contar ontem. Contei muito com emoção, fiquei assim. Como é que é acordar no primeiro dia do Concelho? Muito emocionada, muito cansada. Fui para cá mais 3h30, mas 04 já estava acordado outra vez. Pensei que era mentira, que o sonho que não era realidade. É fantástico demais, é sonho mais até, é muita felicidade. Já acredita agora? Acredito agora, mas já dei com a mão na testa muitas vezes para ver se não estava a sonhar. O primeiro dia do Concelho acaba por ser, como tantos outros, uma manhã calma, mas há sempre quem sinta diferenças. A gente sente que está numa terra com um futuro mais promissor, não é? Mais envolvida. Estou convencido que vai ser bom para Vizela, não é? Então hoje têm-se vendido mais jornais do que é normal ou não? Julgo que sim, porque hoje todos os jornais falam do caso de Vizela, de ser concelho, de ser cidade, e é natural que haja mais procura. Aliás, também, daquilo que eu percebi, já recebi muito mais do que o habitual. Mais clientes por Vizela ser concelho? Tenho, vão vir, tenho certeza que vão vir. Mais fregueses. Eu já tenho bastante, graças a Deus, mas onde vim mais? Bom dia. Falam sobre o Concelho de Vizela, suponho. Está certo. É uma coisa que a gente esperava e veio. É um bocado de custo, mas sempre veio. A criação do Concelho fica a dever-se à obra de muitos, mas um em particular foi o rosto da luta dos vizelenses. Manuel Campelos está há mais de 30 anos à frente do movimento para a restauração do Concelho. Eu nunca, em qualquer dia, ao levantar-me, o meu logo principal pensamento era este: saber o que nesse dia seria possível fazer pelo Concelho de Vizela. Portanto, foi uma paixão que me acompanhou toda a vida e que felizmente tive ontem a grande alegria de haver satisfeito. Este é o primeiro dia do resto da vida desta cidade, porque afinal Vizela faz duas festas numa: a elevação da vila à cidade e a criação do Concelho. Amanhã está calma, logo mais a noite promete ser agitada. O líder do PP, Manuel Monteiro, vem cá colher os louros da iniciativa parlamentar que permitiu a criação do Concelho. Manuel Monteiro foi recebido como um herói. Os vizelenses acorreram todos à praça da recém-criada cidade para agradecer ao líder do PP a vitória da proposta que na Assembleia da República transformou Vizela em concelho. Monteiro não poderia ter tido melhor recepção na hora de despedida da presidência do PP. Todas as alegrias, e felizmente foram muitas, que tive nesta minha passagem pela atividade partidária, esta é sem dúvida uma das maiores alegrias que jamais esquecerei por muitos anos que vivo. Dedicada a Manuel Monteiro, a festa do recém-criado concelho é seguramente um acontecimento para mais tarde recordar. A festa saiu para as ruas, com o povo a viver a alegria de uma longa espera. São 100 e tal anos. Nesta altura, disse-o e repito, a minha palavra não pode transmitir o que vai dentro de mim, creio que até mesmo a senhora o sentirá, e então todo este povo de Vizela. Porque acaba só investir o nosso dinheiro em Guimarães e agora vamos nós investir em nós e nos nossos vizinhos. Estou muito contente da minha vida. Diga-me lá porquê. Porque estou contente porque o Zé que ia morrer nunca havia aqui o conselho. O processo de decisão não foi nada fácil. Foram precisos 3 meses para Vizela ver confirmada a elevação ao concelho. Uma vitória sofrida que para os vizelenses já não era sem tempo. Nós, vizelenses, já estamos habituados a sofrer ao longo destes anos. Houve muita trapaça,
houve muito compadrio, evidentemente que o povo estava a sofrer. Mas aguentou, cá estamos, ganhamos, isso é o que importa. Agora é nosso, agora isto é nosso. Isto é dos nossos filhos, dos nossos netos. Sinto-me emocionado, chocado e triste, por uma razão muito simples. E porquê? Porque lembro aqui os vizelenses que durante tantos anos trabalharam e que partiram e cujo seu sonho era ver realizado o Conselho de Vizela. Ao fim de 100 anos de luta, Vizela prepara-se para comemorar a vitória. São 3 dias de festa a celebrar a elevação definitiva à Conselho. Jorge.